Olá, pessoal. Meu nome é João Pedro e estou aqui para fazer uma apresentação e um tutorial de como realizar o processo de modelagem e aplicação de força, o processo de simulação com base num problema aleatório com base no problema para o ponto extra da disciplina de resistências materiais da Universidade Federal Rural do Semiárido, certo? Eu vou apresentar aqui um problema aleatório, como eu falei. Vou ensinar vocês a fazer a modelagem, o processo da modelagem, aplicação de força, fixação e dar umas explicações aí para exatamente muito parecido, na real, de como o problema que a gente vai resolver para o ponto extra, que vocês precisam resolver para o ponto extra, certo? O problema é muito parecido, então vocês não vão ter provavelmente não vão ter alguma dificuldade. Qualquer dificuldade podem falar comigo, certo? Vamos passar aqui para o problema. Bom, primeiro a gente tem que arrastar esse módulo de estruturas estáticas, que é o módulo que a gente vai usar. A gente clica com o botão direito e arrasta ele aí para a área de trabalho, digamos assim. Só mostrando aí que você pode arrastar vários módulos desses para a nossa área de trabalho, certo? Primeiro, nós vamos editar o material. O material usado no problema será o aço 1020. Então, nós vemos aqui e colocamos aqui aço 1020, certo? Nós temos que colocar algumas propriedades para definir o material, certo? Nós vamos definir a densidade do material e aqui em Linear Basics vamos colocar as propriedades elásticas isotrópicas, certo? Para isso, nós vamos ter que pesquisar no Google essas propriedades. Então, vamos pesquisar aqui a densidade do aço 1020, certo? Que no caso é esse valor, e aí só copiar e colar nessa área amarela. No programa ANSYS, as áreas amarelas são geralmente as áreas que está faltando informação. Então a gente coloca essa informação nesse quadrado amarelo, certo? Agora vamos pesquisar o módulo de Young. É só colocar no Google módulo de Young do aço 1020, certo? Que já vai dar a informação. E você pode usar essa mesmo do Google mesmo. A gente muda de Pascal para Gigapascal e só copia, certo? Aí ele automaticamente adiciona as informações que com base no módulo de Young do material, certo? Pesquisar a próxima propriedade, que é o coeficiente de Poisson do aço 1020. 0,3, copia e cola no lugar, certo? Colocar a temperatura mais ou menos de 22 graus, que é padrão. A gente sempre coloca essa temperatura e só fechar essa aba, certo? Vamos fazer a geometria. Na parte da geometria, nós temos que usar três softwares. Nós vamos usar o Space Clean. Clica com o botão direito e Space Clean. Espera ele abrir, ele demora um pouco para abrir, é normal. O programa é um pouco pesado. Então, se o computador de vocês estiver travando, tiver algum problema nessa parte de abrir o software, não sei o que, é normal, não se preocupem, certo? Essa é a cara do Space Clean, que é o programa de modelagem dentro do ANSYS que a gente vai usar, certo? Como vocês viram, o ANSYS tem três, mas nós vamos usar o Space Clean. Aqui com a bolinha do mouse a gente mexe as geometrias, certo? Os planos. E nós vamos desenhar no plano Y e X. A gente vem aqui no canto inferior, clica no eixo Z e muda o plano de sketch, o plano de desenho, para o Y e X, certo? Só clicar nessa funçãozinha e colocar o mouse na tela. Então vocês vão ver que o plano de desenho está sendo no eixo Y e X, certo? E a gente pode variar ele de outras formas, certo? Pronto. Com isso definido, para o problema que a gente vai usar para o ponto extra, como eu disse, isso é um exemplo para vocês tentarem aplicar no ponto extra. Então vou fazer um problema aleatório para que vocês possam reproduzir
e aprender para fazer o problema do ponto eixo, certo? Vocês vêm aqui em Design e vão pegar essa função de desenhar cilindros. Essa função ela vai desenhar um cilindro bem mais fácil e no eixo que você quer de uma forma bem mais rápida. Em vez de ter desenhado círculo, não sei o que. Você clica com o botão esquerdo e arrasta para qualquer direção, certo? Nós vamos arrastar aqui para a direita do eixo X, porque vai deixar os valores positivos, certo? Coloca um valor e você mexendo o mouse para cima ou para baixo, você vai conseguir definir o diâmetro do cilindro. Então vamos colocar um diâmetro aqui qualquer também, certo? Você viu que ele ficou parecendo um quadradinho, mas é porque ele está sendo recortado. Mas quando você confirma, ó, ele fica um cilindro bem certinho do jeito que a gente quer, certo? Vamos continuar aqui o desenho no eixo, certo? No eixo X e Y. O software, quando a gente colocou para desenhar, ele apareceu como se o plano de desenho fosse na face do cilindro, mas a gente precisa deixar ele no eixo Y e X para a gente conseguir desenhar ele de novo, certo? Ó. Nessa hora eu dei uma confundida e tava tentando conciliar, colocar no eixo para que a gente trabalhou inicialmente. Mas não tem problema, eu consegui colocar ele em um eixo, você consegue colocar ele em um eixo, a gente consegue. O importante é só a parte de desenho, certo? Eu coloquei o sketch no plano Z e X, mas também não tem problema não. Aí a gente vai fazer o mesmo processo, aperta o botão esquerdo, arrasta para o tamanho que quer e leva o mouse para cima, a gente diz o diâmetro do cilindro, certo? E ele ficou exatamente assim, certo? E essa é a geometria que a gente vai trabalhar. Agora é importante que a gente defina para o programa que essa geometria seja uma só. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, certo? A gente vem no sólido, clica com o botão direito e coloca Move to New Component. E aí o programa está entendendo que é um componente só. E aqui em Structure, nessa área de análise, a gente em Share Topology, a gente coloca em Merge. Que aí assim o programa entende, o ANSYS entende que tudo isso é uma peça só. Não são dois cilindros separados, é uma peça só. Feito isso, tudo certo. É só fechar. Você pode fechar ou pode deixar aberto, tanto faz. Você vai para o outro software que tem. Você fechar, deixar aberto, não faz muita diferença, mas eu vou fechar aqui. A gente vai para outra aba do programa e clica em Model. Model é onde a gente vai fazer toda a parte de definir força, definir pontos de fixação e essas coisas. E do mesmo jeito, ele demora um pouco para abrir, é normal, não tenham medo de o computador travar, não sei o que. É normal o computador demorar um pouco para processar, até mesmo computadores mais lentos demoram um pouco mais. Mas é assim mesmo, não tem problema, certo? Não se assustem com essa parte do programa. E aqui eu vou dar uma pequena explicação. Aqui nós vamos ter a árvore de projeto na esquerda, o desenho na direita. E aqui nós vamos definir malha, fixação, força, nós temos vários resultados, nós temos várias opções. É aqui que a gente vai brincar de uma forma como um engenheiro mecânico gostaria de fazer simulações das peças, certo? Então, mostrando aqui o componente, os materiais, aqui são o sistema de coordenadas, aqui é a parte da malha, e aqui é onde a gente vai definir os problemas, vamos botar as forças, os pontos de fixação, certo? Que ele é definido pela essa estrutura estática, sendo que cada módulo desse que a gente colocar vai ser um nomezinho diferente, certo? Nós temos módulo térmico, elétrico, enfim. Aí são análises de sistemas, onde a gente também vai colocar alguns outros tipos de função. E aqui são os resultados, certo? Nós vamos vir aqui na malha e vamos clicar em gerar malha. O programa ele gera uma malha bem grosseira, então a gente vai ter que tentar dar uma refinada. Você vê que esses pontos estão bem grosseiros, estão bem avulsos aí na peça, então a gente tem que tentar dar uma refinada nessa malha, certo? Nós vamos clicar com o botão direito e vir em Sizing.
que é onde tem ali em cima também dá certo. A gente clica nessa função que é filtrar o corpo inteiro, clica no corpo inteiro e a geometria que a gente vai querer é essa geral assim, certo? Nós vamos colocar um tamanho, um element size, que é o tamanho da malha. Nós vamos colocar um tamanho, vou colocar um de exemplo aqui para vocês verem. E ela fica também bem grosseira, porque eu coloquei assim uma malha de 20 milímetros, então é muito grande para o tipo de peça que a gente está tentando fazer, certo? Mas só a gente diminuir para 2 milímetros, vocês vão ver como ela ficou bem mais refinada, ficou bem mais uniforme, bem mais trabalhada, certo? Então é uma malha assim que a gente quer, uma malha que a gente quer para vocês que estão aprendendo, é uma malha muito suficiente que pra gente usar, certo? Então aí a gente clica para gerar a malha e ele gera a malha. Agora nós vamos definir os nossos problemas, vamos colocar nossas condições de contorno, vamos colocar pontos de fixação, vamos colocar forças, sendo que tem um detalhe, tem uma função, aquela função de filtro de corpo todo que vocês usaram agora, que a gente usou agora, ela tem vários outros tipos de funções. A gente tem como selecionar vértice, aresta, face, e eu preciso que vocês aprendam isso, porque a gente vai utilizar esse tipo de coisa, certo? Como por exemplo, eu selecionei o filtro de face, então tudo que eu clicar ali, ele vai selecionar apenas a face do corpo, certo? E a gente vai usar isso para definir nosso problema. Aqui em Stacked Structure, a gente clica no botão direito, inserte, e vai ter aqui todas as opções que a gente vai usar para definir um problema, seja ele térmico, seja ele de aplicação de forças, enfim. Vamos pegar esse de Fixed Support e vamos fixar com o filtro de face, vamos fixar ele na face de baixo, certo? Fixamos ele na face de baixo, vamos vir de novo em Insert, vem aí Force, aqui Force, e vamos selecionar a face, essa face interna e essa face mais de baixo, certo? Aqui em definido por, a gente coloca definido por componente, que a gente vai conseguir definir no eixo que a gente quer que a força seja aplicada, que no caso aqui, ó, o eixo X está apontando para lá o positivo, então a gente vai botar uma força positiva aplicando na direção do eixo X. Vamos colocar aqui uma força de 500 newton, foi que eu coloquei? De 300 newton. Enfim, insert novamente, vamos clicar em force novamente e vamos clicar na face externa, por exemplo. Lembrando que é um problema aleatório, não chama atrás do resultado, estou só ensinando vocês a mexer, certo? Definido por componente, no eixo X a gente coloca menos, que a gente está querendo que ele aplique para o outro lado. Esse menos é que ele aplique no lado contrário do eixo X, certo? Aí aqui em análise system é basicamente a mesma coisa, então vamos para as soluções. Solução a gente vem em insert e vamos procurar o stress equivalente de von Mises. É basicamente a tensão normal que a gente está querendo achar, sabe? A tensão do problema. Só clicar em resolver e deu aqui o nosso resultado. Nosso resultado, o ANSYS ele dá uma resposta visual, certo? Aqui é os pontos máximos e mínimos, onde estão sendo aplicadas as forças máximas e mínimas, ou seja, então nesse ponto máximo tem 4,28 megapascal de tensão sendo aplicada, certo? Tensão normal, e ali tem um ponto pouco de megapascal, certo? Agora vamos dar uma exagerada, vamos aplicar uma força bem maiores do que a gente tinha aplicado antes, para ver como o problema resolve. O software ele faz esse tipo de simulação, até porque a gente quer saber tipo, quais são os esforços que a gente vai usar, se a peça vai suportar e tal. Esse erro aí foi só caso o problema tenha dado tipo, diz que as forças foram exageradas, certo? Aí aqui deu o resultado e as forças foram basicamente no mesmo canto, certo? Eu acho que a gente pode dar mais uma exagerada ainda, sabe? Mudar os valores, porque só basicamente acrescentei zero e mudei pouca coisa. Vamos fazer isso, vamos acrescentar outros valores e rodar para simular de novo. Para simular você vem em Solution e ali em Solve, certo? Ou com o botão direito em Solution dá certo também. Vamos ver como ficou, ó. Tá vendo que já mudou?
Nós aplicamos as forças estão no mesmo canto, sendo que o ponto de fixação ele muda um pouco em relação a quando as forças estão sendo aplicadas, sabe? Os pontos de fixação, o valor da tensão máxima varia de acordo conforme onde fica a fixação, devido a um modo de falha que prevê tensão de tração aumentando em regiões que estão a fixação, certo? Então, vamos botar aqui alguns outros problemas, só botando outros problemas para mostrar, gente. Tem cisalhamento, tem deformação total. E basicamente são esses tipos de funções que vocês vão usar para realizar a simulação. Você viu que a gente não mudou as forças, não mudou só a quantidade, mas a região não mudou. Então, tipo, aqui a gente está analisando o cisalhamento da peça, certo? Então ela vai cisalhar ali. A deformação máxima a gente tem em milímetros, de 55 milímetros, por causa dessas forças sendo aplicadas. Lembrando que é uma peça dessa geometria de um aço 1020, certo? Então é isso, pessoal. É basicamente dessa forma que vocês vão realizar a simulação de vocês para o ponto eixo. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo. E um forte abraço para vocês.